Irmãos, então esse texto, no capítulo 9 de 2 Samuel, conta essa história, né, do filho do rei, do Jonatas, não é, o príncipe Jonatas. E Jonatas era filho de quem? Saul. Jonatas era filho de Saul, o primeiro rei de Israel. Esse Mefibosete, filho de Jonatas, né, como nós reparamos na leitura bíblica, ele sofreu um acidente e ele estava, né, então, ele era alguém aleijado, o que na época era considerado até uma maldição, era algo ruim demais, havia muito preconceito. E como que ele ficou assim aleijado, né? Será que foi algo de nascença? O que aconteceu com ele? No capítulo 4, verso 4, aí de 2 Samuel, nos conta um pouco sobre isso. Capítulo 4, verso 4, diz assim: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era ele a idade de 5 anos, quando Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então a sua ama o tomou e o fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. E seu nome era Mefibosete. Essa é a história dele, um menino de 5 anos, em que houve uma notícia de que o rei havia sido morto no combate, o rei Saul, e o pai, né, do Mefibosete, que era o Jonatas. Ambos haviam sido mortos em combate. Então, quando chegou esta notícia, não é, a cuidadora de Mefibosete, ele com 5 anos, pegou ele e foi fugir, porque ela entendia, e como era de costume até mesmo, quando se vencia o rei, o exército se tomava também a cidade ficava desprotegida. Então ela pegou o menino com a intenção de fugir, para que o menino não fosse levado como escravo. Ela caiu, tropeçando, caiu. Logo, a partir daquele dia, a história de Mefibosete já não seria uma história de uma pessoa normal. A partir daquele dia, daquele momento, ele passou, não é, a manquejar, ele se tornou uma pessoa aleijada. Não havia tratamento, não havia unto, não havia condições, né, de fazer uma cirurgia na época. E ele cresceu, um menino aleijado, e agora não apenas aleijado, mas a casa dele, gostaria que os irmãos prestassem atenção nisso, a casa dele agora também não era mais a mesma. Aquele menino que havia crescido, né, com 5 anos, experimentando de tudo, do bom e do melhor, porque ele era neto do rei e filho do príncipe. E agora ele não tem mais nenhum recurso. Ele perdeu tudo. Perdeu a família e ele perdeu todos os bens. Ele perdeu a posição, porque possivelmente ele seria um rei. Jonatas, né, era o príncipe, filho de Saul, iria herdar o trono de Saul. Mefibosete, então, iria herdar o trono de Jonatas, que se tornaria rei. Então, na sucessão, Mefibosete seria o próximo rei, depois de Jonatas. E tudo isso termina num só dia. A vida dá uma volta, né, terrível, e muda o curso na vida deste jovem, deste homem aqui agora, citado aqui por Davi, um homem desprezado, sem condições de trabalho por sua situação física, até mesmo sendo desprezado por causa da sua posição, que tinha perdido tudo, e o pai havia sido morto em combate, algo muito vergonhoso. Aquela família começou a ser vista como uma família de perdedores.
Já pararam para pensar nessa história neste ângulo, a história de Mefibosete, totalmente mudada e transformada para o pior? Irmãos, é interessante porque eu gostaria de falar nesta noite sobre a redenção em Cristo Jesus através dessa história. Nós entendemos aqui, irmãos, de forma clara, que essa história não apenas está se referindo, é claro, literalmente está se referindo a Mefibosete, mas eu gostaria de dizer que ela tem uma aplicação também espiritual para nós, para mim, para você. A verdade é, irmãos, que todos nós temos, como Mefibosete tinha, um sangue real. Todos nós fomos criados por Deus para governar. Todos nós fomos criados por Deus para andar nos lugares altos, marchar, triunfar. Fomos criados para vencer. Deus, quando criou Adão, Deus deu a ordem de governar sobre todas as coisas que Ele havia criado. Mas o que aconteceu, irmãos? Assim como a ama de Mefibosete tropeçou e caiu. E naquele dia também os pais haviam morrido, o rei havia perecido, os seus pais haviam sido destruídos. Eu quero dizer, irmãos, que por causa de um homem também, toda a humanidade começou a sofrer as consequências. Por causa de um homem, nós deixamos de governar, de estar no trono por causa de um homem. Adão, ele foi criado para governar, mas também por causa da queda. Assim como aquela mulher caiu e mudou a vida de Mefibosete, Adão também, ele sofreu uma queda e mudou todo o curso. Toda a história foi mudada. Todo o curso da humanidade foi mudado naquele dia. Porque nós sofremos naquele dia uma grande derrota. A Bíblia diz que por causa de um homem entrou o pecado no mundo, e por causa do homem, deste homem entrou a morte. E a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ou seja, a semelhança de Adão também, todos nós, por sermos seus descendentes, os seus genes, está em nós, o seu DNA está em nós, todos nós somos filhos de Adão. E por isso que a Bíblia diz que a morte passou a todos os homens, e não somente, herdamos a morte física, mas quando a Bíblia fala de morte, fala de separação de Deus. Então, irmãos, preste bem atenção nisso. Quando fala de morte, a morte passou a todos os homens, essa morte está falando justamente de estar separado de Deus, de estar longe de Deus. E longe de Deus, irmãos, estamos longe do nosso propósito, do propósito para o qual nós fomos criados por Deus. Através da queda, a história da humanidade também teve uma reviravolta. E com isso, nós também fomos influenciados. Com isso também nós começamos a sofrer. O que aconteceu com a queda de Adão? A Bíblia diz que a terra começou a produzir cardos e espinhos. Começou a haver coisas peçonhentas, morte, dores, lágrimas, homicídios, a maldade. De tal maneira que quando Deus interviu na primeira vez na humanidade, a palavra de Deus, que a maldade da humanidade se tornou tão intensa, que aquilo subiu ao coração de Deus. Isso significa, irmãos, que nós somos maus. Significa que a humanidade, ela tem uma inclinação para o mal. Por uma criança mais inocente que seja, ela tem uma tendência também para o mal, porque está no nosso genes também. Passamos a sofrer todas essas consequências desde a queda. Por isso que eu disse aqui, irmãos, que houve uma reviravolta também
em toda a história da humanidade. Voltando aqui para Mefibosete, é interessante o que Davi disse aqui no verso de número 3. No capítulo 9 diz assim: e disse o rei, aqui no caso o rei Davi, não há ainda alguém da casa de Saul para que use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: há ainda um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Irmãos, eu quero dizer também que Davi, ele fez uma aliança com Jonatas. Está lá no livro de 1 Samuel, por ali conta a história, algumas alianças que eles fizeram. E uma dessas alianças, Davi faz esse pacto com Jonas de protegê-lo, de guardar a ele, de defendê-lo contra os inimigos. E Jonatas também faz esta mesma aliança com Davi. E Davi agora está no seu trono, ele está se alimentando, eu imagino isso, assentado à mesa, e de repente vem à memória dele uma aliança que ele fez com Jonatas. E ele então chama o seu servo, e ele diz: ainda alguém na casa de Saul para que eu use com ele de beneficência de Deus? O que ele está falando aqui? A beneficência de Deus. Para que eu ajude, para que eu cuide. Há alguém ainda para que eu possa ajudá-lo. É interessante isso, irmãos, porque isso também se trata do Senhor Jesus, da aliança que um dia Ele fez para nos guardar e nos proteger. Eu quero dizer isso, irmãos, que Jesus lá na cruz, Ele fez uma aliança conosco. Ele se lembrou. E assim como Davi estava sobre a mesa banqueteando, ele disse: há alguém ainda da casa de Saul para que eu use da beneficência de Deus. A Bíblia nos fala que o Senhor Jesus lá na cruz estava se lembrando de nós, estava usando de beneficência, de misericórdia e de graça para conosco. Lá na cruz o Senhor Jesus demonstrou que estava se importando com cada um de nós. Significa, irmãos, que o Senhor Jesus, Ele lá na cruz, através da sua aliança, nos convida a termos a nossa vida reconstruída e refeita. Se nós observarmos aqui no verso de número 9, verso 8. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Essas palavras aqui é a palavra de Mefibosete. Quando ele soube que Davi estava chamando ele para sentar à mesa com ele, como um rei, como um príncipe, Mefibosete expressou esta frase: quem sou eu? Eu sou como um cão morto. Quem sou eu para sentar à mesa com o rei? Imagina aqui, irmãos, a estima que aquele homem, Mefibosete, estava sentindo. Qual era a estima dele? Qual era o sentimento dele? Eu sou como um cão morto. O que vale um cão morto? Não vale nada. Naquele momento veio sobre a consciência de Mefibosete: olha, eu não sou nada, eu não tenho nenhum valor. Quem sou eu para assentar à mesa com o rei? Quem sou eu para sentar à mesa com o rei? Mas porque Davi chamou Mefibosete? Porque Davi lembrou que um dia fez uma aliança, que Davi havia prometido guardar a Jonatas e sua descendência. Não foi tanto, de merecimento de Mefibosete, porque segundo os olhos humanos ele era tão desprezado e tão humilhado perante a sociedade, que ele não se achava assim
valorizado, ele se achava, ele já tinha perdido a esperança nele mesmo. Irmãos, coloque-se no lugar de Mefibosete, o sentimento que ele carregava, talvez como um pedinte, alguém humilhado, e que agora ele tem um convite para mudar de vida. E ele mesmo não estava acreditando: quem sou eu? Eu sou como um cão morto, eu não tenho merecimento, eu não tenho dignidade para sentar na mesa com o rei. Mas sabe, irmãos, que o Mefibosete não conseguia enxergar? Sabe uma coisa importante que ele não conseguia enxergar e que muitas vezes nós não conseguimos enxergar em nós mesmos? Muitas vezes nós conseguimos apenas enxergar o presente, conseguimos enxergar a lógica, conseguimos enxergar o que as pessoas falam ao nosso respeito, nos caluniando, muitas vezes nos julgando, ou que a sociedade impõe que nós somos. Muitas vezes só isso, e ele só se via como um pedinte ou como um aleijado, excluído da sociedade. Sabe o que ele não conseguia ver? É que nas veias dele corria um sangue real. Que dentro dele, no DNA dele, havia uma linhagem real. Que ele não era um qualquer. O mundo o fez acostumar tanto com o desprezo, com o desdém, que ele acreditou naquilo tudo e não conseguia se ver de forma diferente. De tal maneira que ele disse: eu sou um cão morto, eu não tenho condições, como que eu vou sentar à mesa do rei, com o rei? Mas Davi sabia que ele tinha uma linhagem real no sangue dele. Davi sabia que era alguém especial. Eu quero dizer assim, irmãos, também é o Senhor Jesus para conosco. Ele sabe que somos filhos de Deus. E Ele sabe que fomos criados por Ele e para Ele nós somos. Não acredite naquilo que o mundo impõe a você, o que as circunstâncias impõem, aquilo que Satanás impõe a você, aquilo que vem para destruir a sua estima e vem a quebrar todo o vínculo a qual você não dá crédito a si mesmo. E então, se você não dá crédito a si mesmo, você se rende a todas as pressões e mentiras que o diabo quer impor sobre você. Ele não quer que você veja quem você é. Ele não quer que você veja a mudança e a transformação que pode haver em você quando você descobrir quem você é em Cristo. Davi usou de graça, de bondade com Mefibosete. Eu quero dizer, irmãos, que nós temos, como Davi usou de misericórdia, nós temos um Cristo que usou de misericórdia para conosco. Ele nos chama para sentar na mesa com Ele. Ele nos chama para estar com Ele. Ele nos chama para andarmos como cidadãos do reino. Ele nos chama para entendermos o nosso chamado nele. Ele nos mostra que nós não somos o que o diabo diz que nós somos. Nós não somos o que as pessoas muitas vezes vêm dizer que nós somos. E nós não somos muitas vezes a avaliação tão pequena e mentirosa que nós fazemos de nós mesmos. Eu quero dizer que temos um Senhor Jesus que nos convida para sentar na mesa com Ele de igual para igual, porque Davi reconhecia em Mefibosete que nele havia uma linhagem real. Sabe, lá em Apocalipse, no capítulo 1, há um verso lá que diz que Deus, pelo seu precioso sangue, Cristo Jesus, pelo seu precioso sangue, Ele nos comprou e nos fez um reino de sacerdote.
Outras versões dizem que Ele nos fez reis e sacerdotes. Ou seja, o Senhor Jesus nos chamou novamente para o plano original, para estarmos de pé e governarmos com Cristo. É isso que a palavra de Deus diz. O Senhor Jesus disse: aquele que vencer, farei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei. Jesus quer partilhar da vitória dele sobre a morte, sobre o pecado, partilhar da vitória dele conosco, porque ele nos deu vida. A palavra de Deus nos diz de um modo muito claro que Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Ele veio e nos deu vida. E a minha pergunta essa noite: o que você tem enxergado a respeito de você mesmo? Você tem sido um Mefibosete na sua existência? Ou você já entendeu que o Senhor Jesus te chamou para algo melhor? E o Senhor Jesus quer que você saia de qualquer, podemos dizer assim, de qualquer humilhação existencial, de você olhar para si e achar que não é nada, quando Cristo morreu por você na cruz, para que você reinasse com Ele em vida. A palavra de Deus nos diz lá em Romanos que aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida através de Jesus Cristo. Irmãos, se há algum mérito em nós restaurado, é através de Jesus. Quando Davi diz isso: alguém ainda da casa de Saul, para mim usar da bondade de Deus. Irmãos, há alguém da linhagem real aqui, que foi chamado por Jesus para sentar na mesa com Ele. Eu quero dizer para você: se há alguém, creia nisso. Saia dessa posição. Saia daquilo que as pessoas dizem a seu respeito. Saia daquilo que as pessoas apontam o dedo para você e dizendo que você não é nada, que você não vai conseguir, que você não pode ter mudança. Não, você pode ter mudança, mas sabe por que pode ter mudança? Porque a bondade de Deus para você está estendida também. Você crê nisso? Que a bondade de Deus está estendida hoje para você. Então, irmãos, parem com essa história: eu sou como um cão morto. Toca o enterro. Não, não é cão morto não, irmãos. Deus te chamou para reinar com Ele. Você é precioso, é importante para Deus. Eu só quero dizer uma coisa: se você não é precioso para Deus, então por que Jesus morreu? Por que Jesus morreu se você não é precioso para Ele? Você é precioso para Deus. Por isso Jesus morreu por você. Se fosse o contrário, Ele não teria dado a vida por você. Não teria morrido por você. E a Bíblia diz isso, que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Se você ainda tem dúvida do poder, da graça e da bondade de Deus, eu quero convidar você a ler comigo um texto que está lá no livro de Isaías, capítulo 57, lá no verso de número 15. Vamos ler juntos? Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Esse é o nosso Deus. A Bíblia diz que Ele habita num alto, assim diz o alto e o sublime, que habita
na eternidade, cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar habito. Deus habita em um alto e santo lugar. Deus habita num lugar de glória e de majestade. Ok? Mas também Ele habita com o contrito, com o abatido. Para quê? Para vivificar o espírito. Assim como Mefibosete, ele achou graça, Deus achou graça, né, e usou de bondade para com ele. Irmãos, Deus tem usado de bondade todos os dias para conosco. Abra seus olhos. Não diga, eu não tenho valor. Não se dê muito valor para Deus. O que nós precisamos, irmãos, é mudar a nossa forma de pensar e assentar com o Senhor na mesa. Mefibosete poderia ter recusado e dizer, eu sou um cão morto mesmo, eu não vou sentar lá na mesa não, eu não mereço, e eu não vou sentar lá na mesa. Bom, o fato de não merecer, isso é verdade. Porque se merecesse, Davi não teria usado da compaixão, da bondade de Deus. Não seria favor, seria obrigação se ele merecesse. O que nós temos em Deus em relação a nós é que nós não merecemos, mas Ele usa de favor para conosco. Ele usa de bondade para conosco. Ele usa de graça para conosco. Ele usa da sua misericórdia e poder para conosco. O nosso Deus que habita num alto e sublime trono é diferente dos homens. O homem, quando tem uma posição elevada e alta, ele coloca o seu nariz em pé, se acha melhor do que os outros, não dá atenção. Alguém vai, quer falar com ele, agora não tem tempo não. Falar com esse cão morto não dá não. O homem em qualquer posiçãozinha, ele já se torna orgulhoso e vaidoso e começa a desprezar quem ele considera menor do que ele. O nosso Deus, Ele é alto, sublime, habita na eternidade, Ele é santo, mas Ele habita com o contrito de espírito. Ele se importa com aquele que é pequeno, Ele se importa e Ele vê em você que é uma linhagem real. Sabe por quê? Ele vê porque Ele te criou dele. Você já parou para pensar nisso? Deus formou você. E Ele soprou em você o fôlego da vida. E agora em Cristo Jesus, Ele entrou em você. E Ele mora em você. Dá para entender um Deus desse? Há em nós uma linhagem, nós somos filhos do Rei. E o nosso Rei vive. Amém? E Ele nos chama para estar na mesa com Ele, irmãos. Ele nos chama para mudar de pensamento. A psicologia diz o seguinte, que você é o que você pensa ser. E essa é uma realidade. Se você pensa que é um rato, você vai andar como um rato. Não é assim? Você pensa que é um cachorro, vai andar como um cachorro. Você acha que não vale nada, você vai andar como alguém que não vale nada. Satanás diz que você é uma pessoa derrotada, você vai ver como alguém derrotado, porque você acreditou naquela mentira. E era o único mundo que Mefibosete conseguia ver, era o mundo da derrota, do fracasso. Era a única coisa que ele conseguia ver. E de repente a gente começa a entrar num estado de depressão, de críticas a nós mesmos, de uma cobrança de nós mesmos, a nós mesmos. E a gente começa a entrar numa mentira. E a gente começa a agir como a gente pensa. A gente começa a ter atitudes de derrotados, de fracassados, o tempo inteiro.
Satanás não quer que você não perceba que há em você uma fagulha divina. Há em você o DNA de Deus dentro de você. O Espírito do Senhor habita em você. E Ele quer que você creia na sua santa palavra. E que esqueça tantas mentiras que foram ditas a seu respeito até hoje. E olhe o que o Senhor diz a seu respeito. Você é o que Satanás falou que você é? Ou você é o que a Bíblia diz que você é? A escolha é sua. O que você escolhe acreditar? Aquilo que o mundo, as pessoas dizem ao nosso respeito, ou que a palavra diz que você é, ou a palavra de Deus, o que a palavra de Deus revela que você é. Deus nos chama para vivermos como filhos, em autoridade, andando sobre este mundo, prevalecendo contra as astutas ciladas do diabo. Prevalecendo. Creia. Eu não sei como você está nesta noite, quais são os seus conceitos nesta noite a seu respeito mesmo, mas eu quero dizer que a palavra de Deus diz outra coisa a seu respeito. Certa vez Jeremias, o profeta, estava tão deprimido, era um profeta chorão, a Bíblia diz isso, e ele dizia: vai dar tudo errado, ai, não, nada dá certo para mim, está tudo perdido. Lá, se eu não me engano, capítulo 13 de Jeremias, aí Deus chega para ele e diz: Jeremias, eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal. Jeremias, né, é conhecido como profeta chorão, não é isso? Vocês sabiam que ele escreveu um livro só de lamentação? Vai gostar de chorar assim, né? Só de lamentação. Aí Deus vem assim na vida dele e diz: Jeremias, eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós. Jeremias, você não sabe de nada, inocente. Sabe de nada, Jeremias. Eu é que tenho pensamentos sobre vós, pensamentos de paz, não de mal, pensamentos de paz. É isso que Deus quer que você entenda. Você possa dar um passo de fé nesta noite e dizer: Senhor, eu vou sentar na mesa contigo. Eu fui chamado para um lugar de honra. Eu não posso viver longe da tua mesa. A mesa com o Senhor é a mesa da comunhão, do partir do pão. E essa mesa que espiritualmente nós nos assentamos e comemos com o Senhor. É o banquete, é estar na presença dEle. É ter essa certeza que Ele nos chamou para reinar com Ele. E que um dia na glória, o Senhor Jesus está reservando para nós um banquete para todos os reis assentarem naquele dia. Está escrito lá em Apocalipse. Você já leu lá? Uma grande ceia que o Senhor está preparando para os seus filhos. Você é filho para sentar na mesa com Ele? Amém? Você vai sentar naquele dia com Ele na mesa também? Ou não? Amém. Vamos assentar na mesa com Ele também. Isso é maravilhoso. O Senhor lembrou de nós, no nosso estado de pecadores, e usou de bondade para conosco, nos chamando para o seu reino. E nós estaremos orando neste momento ao Senhor. Querido Deus, soberano e eterno Pai, que Teu Espírito Santo, Pai, nesta noite venha tocar em cada coração, fazendo crer, Pai, naquilo que o Senhor disse, no que a Tua palavra diz a nosso respeito. Venha nos fazer crer, Senhor, no Teu grande amor, no Teu verdadeiro amor para conosco. Que este amor, Pai, transborde, Pai. Nós não merecemos, nós entendemos nisso, mas abrimos o nosso coração, porque o Senhor nesta noite está usando de graça e de bondade para conosco, nos fazendo assentar na mesa, nos inserindo no Teu reino. E nós Te agradecemos, Senhor.
por tão grande amor. Abra os nossos olhos, para que, Senhor, não venhamos ver como o diabo quer que vejamos, mas possamos olhar, Senhor, para a sua misericórdia todos os dias estendida para nós. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém.